Salve, amada Igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa noite, estar falando com você sobre mais um personagem do Novo Testamento, Apolo, o pregador carismático. Para nossa introdução, uma das grandes contribuições deixadas por Apolo, aqueles que amam e desejam servir a Deus, foi o exemplo de dedicação ao aprendizado da palavra e ao serviço cristão. Por meio dele percebemos que o que importa não é o conhecimento pleno, aliás, quem é que eu tenho, mas o bom uso daquilo que já aprendemos, mantendo boa consciência perante Deus e procurando melhorar cada vez mais. Apolo foi um estudante de futuro por ter unido o conhecimento à prática, a sabedoria ao dom, a dedicação ao zelo, a fim de conquistar uma vida cristã autêntica e produtiva. Disposição para o aprendizado. 4:25. Chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Versos 24 e 25, 18. Sua origem. Apolo foi criado na grande colônia judaica estabelecida em Alexandria, Egito, onde a filosofia e a teologia concorriam com iguais interesses nos meios culturais e acadêmicos. Foi ali também que pela primeira vez o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. O texto grego ficou conhecido como Septuaginta. A sua formação. Nos dias de Apolo, o grande expoente da teologia judaica em Alexandria, um filósofo judeu chamado Filão, estava popularizando os ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento numa linguagem alegórica para que os filósofos gregos pudessem compreender bem como toda a população do império. Pode ter aprendido a respeito do Messias através dos cristãos alexandrinos ou talvez pela leitura de um dos primeiros evangelhos. Sua busca por conhecimento. Efésio era um preeminente centro cultural, acadêmico e religioso do Império Romano, e era usual que os estudantes de Alexandria, Éfeso e Corinto fizessem intercâmbio para ampliar seus conhecimentos. Nunca é demais a busca de conhecimento bíblico. Aproveite ao máximo a sua revista e as aulas de escola bíblica dominical, adquira ou tome emprestado bons livros e, se possível, compre uma Bíblia com comentários. Material urgente para que nós tenhamos um aprendizado e que permaneçamos nesse aprendizado. O Apolo surpreendeu a muitos pela beleza de sua oratória e por sua capacidade de persuasão. Mas, ouvido daqueles que eram versados no conhecimento cristão, seus argumentos deixaram muito a desejar. Conhecia o batismo de João, arrependimento, mas não o batismo cristão, regeneração. Sabia muito sobre o homem que habitou entre nós, mas quase nada sobre seu espírito que habita em nós. Aprendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas não se dera conta de que ele era também o sumo sacerdote de nossas almas, como juiz e nosso advogado. Existem muitos que são cristãos, mas não completamente conhecem o Evangelho, mas não completamente conhecem a nova vida. Pessoas que se entregaram aos cuidados de Cristo, no entanto, continuam fazendo as coisas à sua maneira, à disposição dele em aprender mais. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Versos 26. Eles não conheciam os motivos do Senhor, mas o fato é que quando perceberam o grande potencial daquele jovem pregador, encararam como ministério completar o que lhe faltava no conhecimento cristão. Levaram-no para sua casa e de maneira bem discreta e eficaz fizeram com ele um intensivão teológico. É como um presente de Deus, um jovem ministro poder estar com um obreiro experiente, disposto a tutelá-lo, sem que haja desprezo e muito menos ciúme, caso o jovem venha a destacar-se sobre aquele que o instruiu. A disposição de Apolo em aprender
mas a respeito do Messias era tão notável que foi capaz de romper com as barreiras culturais de sua época, assentando-se espontânea e humildemente aos pés de uma mulher cristã, deixando-se instruir por ela. Verso 26. Mesmo sendo ele já um afamado mestre na oratória. É uma desgraça um homem permanecer ignorante quando lhe é proporcionada a oportunidade de adquirir conhecimento e sabedoria pelo preconceito de uma fonte humilde. Adam Clarke. Segundo, a disposição para o serviço. O discipulado feito por Áquila e Priscila surtiu tamanho efeito que o coração de Apolo se inflamou pelo ardente desejo de dedicar sua vida à pregação do Evangelho. Sua busca pelo conhecimento bíblico tinha sido bem sucedida, mas nem por isso se acomodou, queria fazer bom uso deste conhecimento. A verdade que nos é revelada não deve ser engavetada, pelo contrário, precisamos compartilhar, trazendo outros ao caminho da verdade. Primeiro, a serviço da igreja. Apolo chegou a Éfeso como um seminarista e saiu de lá como um missionário. Foi providenciando para ele uma carta de recomendação aos irmãos de Corinto, para onde ele estava sendo direcionado. Fizeram de Apolo rapidamente um dos mais notáveis pregadores daqueles dias. Mas já não era um aventureiro, mas agora um verdadeiro discípulo de Jesus a serviço da igreja. Se alguém trabalha isolado do corpo de Cristo, não é para Cristo que trabalha. Não há dom nem vocação desvinculado da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Com o poder do Espírito. Apolo antes era fervoroso de espírito, era movido pelo entusiasmo da nova doutrina que estava conhecendo, mas agora passou a pregar com grande poder. Verso 28. Pelo Espírito lhe foi concedido o dom da sabedoria para unir o conhecimento à didática e transformando num cativante chamariz tanto aos gregos como aos judeus, especialmente entre os de melhor cultura, dado ao estilo filosófico de sua argumentação. Infelizmente, houve também aqueles que fizeram de Apolo uma bandeira de rivalidade ao estilo de Paulo, causando, às vezes, sendo usado como uma voz de intriga. Mais tarde, Paulo, elogiando o ministério de Apolo, escreve aos Coríntios, na figura de um cooperador na obra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios 3,6. E também eu lancei o fundamento, Apolo edificou sobre ele. 1 Coríntios 3,10. Não havia rivalidade, não havia inveja, não havia sentimento faccioso. Havia um momento, um desejo ardente de cooperação. 3. Na coragem de se expor. Refutava publicamente aos judeus, verso 28. No início ainda em Alexandria e em Éfeso, Apolo limitava-se a debater teologia em locais reservados para este fim, mas agora na autoridade do Espírito Santo não tinha constrangimento de falar de sua fé publicamente, nem de confrontar cara a cara os rabinos e doutores da lei que rejeitavam a fé cristã. Na abnegação de si mesmo. Quando o segmento da igreja em Corinto fez dele um pretexto para divisões, Apolo preferiu se retirar de Corinto a fim de abafar a controvérsia que surgiu na igreja envolvendo o seu nome e o de Paulo. Em lugar de aproveitar o momento de fama, recolheu-se à obscuridade, humilhando-se a si mesmo para que a mensagem do Evangelho não fosse maculada e a amizade ministerial não fosse interrompida. O local para onde foi é incerto, embora Paulo soubesse, pois lhe escreveu inúmeras vezes pedindo que voltasse a Corinto, 1 Coríntios 16:12, mas ele não quis. E para concluir, para Apolo o importante era servir a Deus, não importava onde. Nunca pretendeu usar seu dom para se promover. Seu alvo era promover a Cristo. Sua vida foi marcada pela sede de aprender e pelo desejo de servir.
Até o final do ministério de Paulo, a amizade entre os dois se manteve inabalável. Tito 3,13. Apolo aprendeu na teoria e na prática. Embora tenha preferido servir na obscuridade, sua breve passagem pelos relatos bíblicos deixou-nos preciosos exemplos a serem seguidos. É o que eu gostaria de deixar com você nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.